Já com a apresentação do DevFest 2020, que este ano aqui acontece sobre circunstâncias peculiares devido ao Covid-19. A desvantagem é que não é presencial, mas a vantagem é que conseguimos criar um GDG, um DevFest que é nacional, né? Beira e Tete. Chamo-me Arnaldo Anelha Guilherme, sou estudante de Engenharia Informática e Telecomunicações pelo ICT. Sou um desenvolvedor web por padrão e um entusiasta em computação em nuvem, usando os serviços da Google, né, através do Google Cloud Platform. Para esse evento, eu irei falar do Kubernetes. Por tabela, irei falar do Google Kubernetes Engine, que é o serviço auto-managed da Google. Auto-managed significa que é a Google quem faz a gestão do serviço ao invés de ser a apresentação é para principiantes, então qualquer pessoa pode perceber, ou qualquer pessoa pode entender. E iria responder por que as máquinas virtuais agora pertencem ao passado. Antes de iniciar, podemos começar por definir computação em nuvem, né? Então, computação em nuvem, de maneira geral, de maneira simples de explicar, é a terceirização de infraestrutura onde vai correr a, a nossa aplicação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao invés de nós termos a nossa aplicação a correr nas nossas instalações, ao dizer nós, estou a supor que nós pertencemos a uma organização, uma empresa ou uma startup que tem uma aplicação e quer correr a aplicação. Então, ao invés de termos a nossa aplicação a correr nas nossas instalações, numa sala de servidor, como geralmente acontece, nós terceirizamos todo o trabalho, toda a gestão para criar e manter a infraestrutura para criar nossa aplicação para uma empresa. Então, essa empresa é quem vai criar as condições de fazer a manutenção dessa infraestrutura. Então, eu acho que computação em nuvem é um termo que nos últimos dias é um buzzword, né? É para tudo de computação em nuvem. Mas, na verdade, computação em nuvem tem características, são 5, que foram determinadas pela ANSI, que é a American National Standards Institution, que é a instituição de padronização dos Estados Unidos. De acordo com a ANSI, para que um serviço possa ser caracterizado como computação em nuvem, é necessário que cumpra com 5 requisitos. O primeiro é a possibilidade de autoatendimento sob demanda. O que isso significa? Isso significa que para que eu possa aprovisionar algum recurso, ter acesso a algum recurso da provedora de nuvem, eu só tenho de ter acesso a uma interface gráfica ou interface da linha de comando ou através de uma API para poder ter acesso a este serviço sem que haja intervenção humana da, por parte da provedora de nuvem. Um exemplo prático é se eu quiser ter acesso a 50 gigas de armazenamento na nuvem de uma certa provedora, seja ela qual for, eu só tenho de entrar no site deles, clicar em botões e eu vou ter acesso a 50 gigas. Não pode haver do lado da provedora um ser humano que depois vê a minha requisição e vai mexer em botões. Tudo deve ser automático. Segundo, é amplo acesso à rede. Todos os recursos que estão baseados na nuvem devem ser acessíveis através da internet.
e devem ter a infraestrutura de conectividade muito bem estabelecida e o cliente não deve ser quem vai configurar a infraestrutura de rede. Terceiro, deve ter a característica de resource pooling. A resources pooling é uma maneira simples de perceber isso, é como se nós tivéssemos um balde e que dentro desse balde nós temos recursos ou serviços. E que todos os clientes da provedora de nuvem têm a possibilidade de escolher entre esse balde de recursos e recursos que eles querem usar. E, portanto, nós podemos caracterizar o resources pooling como recursos que são da propriedade da provedora de nuvem, mas que estão disponibilizados a clientes. São recursos partilhados. A outra característica é Easy and Fast Scaling. Easy and Fast Scaling diz respeito à capacidade de escalonar, de aumentar ou diminuir a quantidade de recursos que eu quero. Voltando ao exemplo dos 50 gigas. Se eu tenho 50 gigas de armazenamento, mas a minha aplicação cresceu e atualmente ela precisa de 1 terabyte de armazenamento de dados, através da mesma interface gráfica ou interface de linha de comando, eu devo ter a capacidade de aumentar 50 gigas para 1 terabyte e se 1 terabyte for muito, for um overkill para a minha aplicação, eu devo ter a capacidade de fazer o rollback, é voltar. Então, essa é a questão do Easy and Fast Scaling. Tudo isso deve ser feito de maneira automática. Por último, nós temos pagamento por subscrição. Todos os recursos que são baseados na nuvem devem ser, a forma de pagamento deve ser sob forma de subscrição, ou seja, pagas mensalmente ou trimestralmente, vai depender da provedora de nuvem. É diferente de eu comprar um servidor ou comprar o armazenamento de 50 GB e dizer que esse armazenamento é meu. Eu vou ter esse armazenamento de forma vitalícia. Não funciona assim, deve ser por subscrição, ou seja, os 50 GB eu vou pagar por mês, né? Ou trimestralmente, ou como o contrato com a sua provedora está estabelecido. Então, é sob essas condições que nuvens públicas com o Google Cloud Platform surgem. O Google Cloud Platform gera muita confusão, mas para quem já conhece o Amazon Web Services, Web Servers, AWS da Amazon, são serviços similares. Praticamente todos os serviços que o AWS tem, o Google Cloud Platform tem, assim como o Azure da Microsoft. Então, o que esses três serviços têm em comum é que cumprem com aqueles 5 requisitos que eu mencionei anteriormente. O GCP, o Google Cloud Platform, é GCP para os mais íntimos, oferece uma variedade de serviços em nuvem e para arquitetos e desenvolvedores. O GCP oferece a possibilidade de escolha entre vários serviços para poder construir a sua. Muitos desses serviços são tão básicos e familiares como máquinas virtuais que todos nós conhecemos, até serviços que são completamente geridos pela Google. E um desses serviços é o Google Kubernetes Engine, ou GKE, novamente para os mais íntimos, né, que é o tema da nossa apresentação. Então, em que ecossistema o GKE está imerso? O GKE partilha a mesma casa com outros serviços da Google, que são esses que estão aqui na tela. Quando temos uma aplicação e nós queremos um lugar para correr, né? Já desenvolvemos, queremos colocar em produção. Nós fazemos principalmente duas perguntas. Primeiro,
Computação segundo armazenamento, ou seja, onde o nosso programa vai ser executado e onde é que nós vamos armazenar a informação que é gerada pela nossa aplicação ou a informação que vem pelos nossos usuários, ou a informação que é relevante à nossa aplicação para que ela funcione. De onde é que vem onde vamos armazenar essa informação? Então, para a computação, o Google tem quatro serviços principais, tem mais, mas são os quatro principais. Temos Google Compute Engine, que é o serviço de provisionamento de máquinas virtuais, ou seja, possibilita a criação de máquinas virtuais de acordo com as suas necessidades. Então, você tem uma aplicação e quer criar uma máquina virtual, precisa de 10 GB de RAM, é só ir para lá, configurar através da interface gráfica e já está. Isso em menos de 5 minutos. Já tens uma máquina virtual para funcionar. Depois temos Google Compute, Google App Engine. Google App Engine é um serviço que foi feito para desenvolvedores desenvolvedores que não querem se preocupar com configuração. Com a máquina virtual, tens de ter a máquina virtual, depois instalar software, instalar dependências, fazer a manutenção, etc. Com Google App Engine, a Google diz, eu tenho este ambiente aqui, core código, este ambiente aqui, core código, PHP. Então, já está tudo configurado, tudo que é necessário fazer, só colocar lá o código que ele vai correr. E a Google vai fazer a gestão de escalonamento, configuração de rede, segurança, etc. Depois temos o Google Kubernetes Engine. O Google Kubernetes Engine é o serviço que é uma junção entre Google Compute Engine e Google App Engine, que é o serviço para gestão de containers. Vou explicar mais, vamos entender o que significam containers. Por último, nós temos o Google Cloud Functions. Para quem já trabalhou com Firebase, tem Firebase Functions. É basicamente o mesmo serviço. Cloud Functions é um ambiente de execução serverless, ou seja, servidor, então não há configura. Há a completa abstração do servidor. Tudo que faz é escrever. Tudo que faz é escrever, tudo que o utilizador faz é escrever código, dar ao serviço e ele vai executar. Essas funções são executadas mediante o trigger de algum evento. Pode ser um evento HTTP ou se algum ficheiro foi atualizado no Google Cloud Storage ou através do Cloud PubSub. Depois, para armazenamento, nós temos a Cloud Storage, que é para armazenamento de objetos, mas podemos pensar como armazenamento de ficheiros. Depois temos Cloud Data Store, Cloud Firestore, depois temos Cloud SQL, são bases de dados MySQL, mas quem faz gestão é o Google. Depois temos Firebase. Também temos serviços para Big Data e Machine Learning. Para Big Data temos BigQuery, Cloud PubSub. Para Machine Learning temos essas APIs que são APIs muito, muito interessantes. Se é desenvolvedor e quer deixar a sua aplicação mais 2020, melhor, ir à documentação do Google e ver. O Google Cloud Platform ele é global, ou seja, ele está distribuído por todo o planeta, mas ele está dividido em três multiregiões. Temos as Américas, Europa e Ásia. Atualmente tem 18 regiões, 55 zonas e mais de 100 pontos de presença ao redor de 35 países. E temos um ponto de presença aqui na África do Sul. Isso é importante por causa de questões como delay.
O Google Cloud Platform está dividido em multi-regiões, como eu disse, por exemplo, temos a região da Europa. E, por sua vez, a Europa está dividida em regiões, que são localizações específicas. Temos Europe West 2, que é em Londres, e depois temos, dentro de uma região, nós temos zonas. Zonas, podemos pensar em zonas como data centers. Então, quando estiver, quando quiser lançar alguma aplicação, é preciso saber onde exatamente a sua aplicação, em que servidores a sua aplicação vai correr. São servidores da Europa, ou servidores das Américas, ou da Ásia, tem de ver quais são as vantagens delas. Para aqui, Moçambique é muito mais aconselhável usar servidores da Europa, porque são as regiões é a região mais próxima. Então, como é que funciona a organização de recursos dentro do GCP? Existem dois tipos de organização de recursos. Temos a organização física e lógica. A física tem a ver com onde exatamente a sua aplicação está, e a lógica é uma maneira de organizar tudo que serviços, todos os serviços num único lugar, né? Então, como eu já havia dito, nós temos alguns serviços, eles podem ser globais, regionais ou zonais. Globais significa que eles podem ser acessíveis ah, de qualquer ponto do globo. Regionais significa que só podem ser acessíveis num único globo. E zonal também. Então, quando é que vai ter um recurso zonal ou regional? Isso vai depender das características das exigências de disponibilidade do seu código. Se, por exemplo, colocou a sua aplicação no Data Center Europe West 2A, se este falhar, a sua aplicação ficará indisponível. Mas se colocar em duas zonas, se este falhar, tem este aqui para responder. Este aqui é um gráfico de comparação entre as categorias dos serviços que são oferecidos no Google. Primeiro começamos com on-premises, que é a primeira coluna, e que on-premises é quando nós temos nossos servidores nas nossas instalações. Então, ali nós temos de configurar desde o hardware até o conteúdo. Configuramos armazenamento, depois temos de configurar a encriptação dos dados que vamos armazenar, depois temos de configurar a rede, depois login, depois o sistema operacional, depois segurança, acesso e autenticação para permitir que somente utilizadores autorizados possam ter acesso aos nossos recursos e por aí vai. Depois temos IaaS, que é Infrastructure as a Service, que é basicamente o serviço de provisionamento de máquinas virtuais. Depois temos o PaaS, que foi feito para programadores. Se tem uma aplicação e quer fazer o deployment, mas não quer saber de configuração, é com o PaaS. Depois temos Managed Services, que é quando tudo que você quer fazer é escrever código e não ter zero de configurar zero. Então, como interagir com o Cloud Platform tem através da interface gráfica, através do site do navegador. Depois temos Cloud SDK, que baixas e consegues ter acesso aos comandos pelo seu PC. Temos um mobile app e temos o REST-based API, que é para programadores de novo, se quiser fazer a gestão dos seus recursos usando código.
Já expliquei como é que está o Google Cloud Platform, como é que ele está organizado. Então, como é que faz o deployment de uma aplicação? Para fazer o deployment de uma aplicação, é preciso saber onde é que a aplicação vai correr. Então, as aplicações geralmente correm em servidores. O servidor é uma máquina ou software, mas é uma máquina cuja principal função é oferecer serviços ou funcionalidades a outras máquinas ou a outros softwares. Este é o modelo cliente-servidor. Nós temos um servidor que serve e um cliente faz aquisições. Quando se tem um servidor físico, é preciso fazer toda a manutenção e criar infraestrutura para ter o servidor. Primeiro precisa de um espaço na sua organização, depois precisa de energia e redundância entre os links. Depois tem que ter conectividade de rede e sua redundância. Depois tem de instalar o sistema operacional. Depois as dependências da aplicação. E somente aí é que vai colocar a sua aplicação. Dá muito trabalho. E como, por padrão, nós sempre colocamos uma aplicação por servidor, o que acontece é que se a tua organização duas, tem duas aplicações, ele precisaria de dois servidores. Então, para evitar isso, para ultrapassar isso, podemos usar máquinas virtuais. Máquinas virtuais é software que emulam um servidor real, servidor físico, desculpa. Então, temos uma máquina física real, uma máquina física, e então, por cima dessa máquina física, nós podemos ter várias máquinas virtuais a correr sobre uma única máquina física. Isso nos poupa dinheiro, porque só precisamos de um servidor. Permite ter mais de uma aplicação a correr numa única máquina. Então, só tem vantagens. E para poder usar essa máquina virtual, nós vamos usar um hypervisor, como o VirtualBox ou VMware, e nós conseguimos ter essa máquina virtual. Então, essa máquina virtual pode ter qualquer sistema operacional. Então, podemos ter, por exemplo, duas máquinas virtuais de sistemas operacionais diferentes na mesma máquina física. Então, agora já temos, por exemplo, máquinas virtuais. Só que tem um problema em colocarmos 3 máquinas virtuais num único servidor. Não é eficiente, porque cada máquina virtual é muito grande, é muito pesada, são ficheiros muito grandes e eles exigem muitos recursos da nossa máquina física. Então, se nós quisermos balancear eficiência e economia, nós podemos colocar duas aplicações na mesma máquina virtual. Isso vai criar um problema. Vamos supor que as duas aplicações na mesma máquina virtual fazem uso de mesmas dependências. Quando a aplicação 1 estiver a usar uma dependência, a aplicação 2 não pode usar. Significa que a aplicação 2 vai ter erro. Ou se a aplicação 2 precisa de uma atualização, mas se atualizar essa dependência, a aplicação 1 vai parar de funcionar. Então, tem esse problema com as máquinas virtuais. Ou poderíamos escolher cada aplicação uma máquina virtual, mas como eu já disse, isso não é eficiente. Então, para poder ultrapassar isso, podemos introduzir um novo conceito que é relativamente novo em comparação às máquinas virtuais, que é o de container. Container ao invés de virtualizar a máquina inteira com o sistema operacional, nós podemos apenas abstrair espaços do usuário. O espaço do usuário é todo o código que existe acima do kernel e isso inclui aplicações e as suas dependências. Então, nós podemos ter uma única máquina virtual e temos containers. Pode pensar com containers como nossa aplicação e todas as suas dependências.
né? Nossa aplicação tem as suas dependências. Então, nós temos uma única máquina virtual que corre duas aplicações. Essas aplicações não se comunicam, não tem ideia da existência do outro. A vantagem é que o container ele é leve em comparação à máquina virtual inteira e conseguimos os mesmos resultados que uma máquina virtual. Muito mais. Características do container. Containers são. Podemos pensar em container. Imagine um contentor. Um contentor é um objeto em que ele é. O contentor tem tudo aquilo que é necessário para o contentor exista e realize a sua função. Então, isso que é o container, ou seja, é a nossa aplicação com tudo que ela precisa dentro para que ela possa correr. Então, ela não precisa de mais nada de fora para que ela possa correr. Uma analogia para programadores Java é um container, pode pensar num container como um jar file. Dentro do jar file, nós temos as dependências do nosso programa e o código que nós escrevemos. O container é básica, compartilha basicamente a mesma ideia. Então, primeiro é que o container é lightweight, o que significa que o container, por não ter o kernel do sistema operacional ou todo o software que pertence ao operacional, mas somente tem as dependências da sua aplicação e a sua aplicação, ele é mais lightweight, ele é menor em tamanho. Segundo, ele é standalone. Standalone significa que ele é autossuficiente por si, ele é autossuficiente, ou seja, ele precisa dele mesmo para poder funcionar. Terceiro, eficiente no uso de recursos. Como eu disse, por eles serem menores, um container é capaz de correr num computador como um processo normal, assim como um navegador de internet, como o Chrome. Então, para correr um container, basicamente, como correr um Chrome. Terceiro, quarto, se eles são portáteis, ou seja, os containers, como o jar file, é um ficheiro. Então, por serem um ficheiro, é de um ambiente para outro, é só copiar o ficheiro por lá e correr. Não existe necessidade de reconfigurar nada. Desde que tenha um ambiente para correr no container, nós podemos fazer isso, diferente de uma máquina virtual. Que é preciso copiar, podemos fazer snapshot da máquina, mas depois teremos de reconfigurar e adicionar alguns tweaks. Quinto são executáveis. Containers que estão a ocorrer são como processos no seu computador. Não existe diferença. Então por que containers? Containers são application-centric. Application-centric significa que, em primeira instância, estão as nossas aplicações e não o que vem por debaixo delas, que é o sistema operacional. O sistema operacional ou tudo que vem, tudo que tem no sistema operacional. Nós só temos que nos preocupar com a nossa aplicação e com as suas dependências. Segundo é performance, ele é muito mais rápido de processar do que uma máquina virtual. Outra vantagem é que muitas vezes quando estamos a programar e programamos no nosso ambiente de desenvolvimento, e ao passarmos o nosso código para o ambiente de produção, o código. Então, isso aí é uma desvantagem. Né? Com containers, isso não acontece. Porque containers são autossuficientes standalone. Se ele corre aqui, ele vai correr lá também. Terceiro é que facilitam a adoção do padrão de microserviços. Por containers serem menores e pequenos, é melhor criar aplicações que são baseadas em microserviços, ou seja, microserviços são como se fossem módulos de uma aplicação maior.
Então, por exemplo, uma aplicação é o Facebook, mas podes criar pequenos microserviços, um microserviço de dedicação, um microserviço de fazer de upload de ficheiros, etc. Então, permite isso. Então, para um container, como já havia dito, é nossa aplicação com todas essas dependências dentro. Então, qual é o software que cria os containers? O software que cria os containers é o Docker. Uma aplicação com suas dependências é chamada de imagem, ou seja, o ficheiro que nós vamos correr é uma imagem, um ficheiro, e este ficheiro é chamado de imagem. Se pegarmos aquele ficheiro e formos já criar uma instância do ficheiro, que é colocar o ficheiro a correr, é isso nós vamos chamar de container. Docker é um software que cria e é um motor por detrás dos containers. Né? Um, então, os containers vão correr por cima do Docker, né? Que é o que vai ser o responsável por abstrair a aplicação, o nosso container do resto do sistema operacional. O Docker ele é feito para criar containers, mas infelizmente o Docker não possui a a possibilidade de não possui a funcionalidade necessária para criar para que os containers possam se comunicar. Então é aí que entra o Kubernetes, que é um sistema de orquestramento de containers. Nós já temos containers com nossas aplicações que correm. Então, nós precisamos que esses containers se conheçam, que esses containers se achem, que esses containers se comuniquem. Que usa-se para criar essa imagem, o Docker, como já havia dito. Para poder criar um container, é preciso criar um ficheiro manifesto chamado Dockerfile. O Dockerfile, onde nós vamos descrever tudo o que é necessário para podermos ter a nossa aplicação baseada em containers. Né? Então, um exemplo do Dockerfile a cada comando que nós escrevemos no ficheiro Dockerfile, ele vai criar uma camada. Daí que nós dissemos que uma imagem está estruturada, um container está estruturado em camadas, né? Porque from Ubuntu cria uma camada, depois esse comando cria outra, e assim, portanto. Quando o container estiver a correr, vai ser adicionado uma última camada de read and write. Isto porque o container não é possível escrever dentro do container, o que faz sentido, porque nós não devemos permitir que o nosso código, que são nossas dependências, sejam alteráveis quando o programa estiver a correr. Então, para poder, onde vamos escrever dados necessários da nossa aplicação? Vai surgir uma camada de read and write que vai nos permitir fazer isso. Então, outra característica dos containers é que os containers, eles os dados que são escritos sobre esta camada, eles são efêmeros, ou seja, eles só vão existir enquanto o container existir. Como o container é um processo, se terminar o processo, consequentemente terminar o container, os dados que nós escrevemos vão desaparecer. Então, onde armazenar os dados? Daí que deve-se recorrer a um serviço
como o Cloud Storage, onde podemos escrever lá externo ao container ou a um sistema de ficheiros. Porque geralmente é assim, quando está a criar uma aplicação, deve-se separar o armazenamento e o processamento de dados. Né? Não, o armazenamento pode dar erro, mas o processamento de dados pode até dar erro, mas o armazenamento não pode. Então, o exemplo de um container está aqui, todo Dockerfile, todo Dockerfile inicia com o comando from, que indica em qual outro container nós vamos basear o nosso. Neste caso aqui, eu estou a dizer que, ok, eu quero o container baseado no Ubuntu. Então, significa que eu vou ter aqui um container que tem todas as dependências, tudo que é necessário para que o Ubuntu corra. Depois, temos o comando copy. O comando copy é o comando que vai permitir adicionar o nosso código, que são as dependências dentro do container. Depois temos o comando run, que vai construir o container. Depois temos o comando cmd, que é para quando nós, para nossa aplicação, nós quisermos já por algum comando. Né? Então, agora nós já temos containers, temos microserviços, que é pegar uma aplicação e dividir a aplicação em várias partes. Então, como é que as aplicações que nós conhecemos como Google Search no caso, YouTube, Facebook, Tinder, etc., como é que essas aplicações elas conseguem responder a uma alta demanda? Né? Por exemplo, nós todos ficamos em casa, começamos a usar Zoom do dia para a noite, mas em nenhum momento o Zoom se mostrou disponível. Diferente do site da OM de operação de admissão, não estou a ofender, só estou é um fato, né? Então, diferente desse, como é que essa aplicação responde? É através do escalonamento, que é a possibilidade de aumentar a sua capacidade de processamento, a sua capacidade de responder a requisições. Existem dois tipos, que é o vertical scaling, que é quando nós temos um único servidor e aumentamos a capacidade de processamento desse servidor, ou seja, aumentamos a CPU, a RAM, a memória, etc. Ou vertical scaling, que é pegar outros servidores e acoplar ao nosso. Essa segunda maneira é a mais recomendada, porque se um para de funcionar, os outros vão responder. Então, o que é Kubernetes? O Kubernetes ele é uma plataforma de código aberto que ela foi criada dentro da Google, depois foi tornada pública, foi transformada num projeto open source e foi doada ao projeto Cloud Native Foundation. E quem faz agora a gestão do Kubernetes. Ele é uma ferramenta para poder orquestrar e gerir a infraestrutura de containers on-premises ou na nuvem. O Kubernetes é open source, então você pode usar nos seus servidores das suas instalações, ou pode usar na nuvem através do serviço Google Kubernetes Engine. Né? A Amazon também tem serviços semelhantes. Então, o Kubernetes ele é open source, não precisa pagar para poder usar. Segundo, container é uma ferramenta de gestão de containers. Então, esta é a ferramenta que vai possibilitar que dois containers possam se comunicar. Ou, no caso de estarmos a fazer um horizontal scaling, que é aumentar o número de instâncias da nossa aplicação, aumentar o número de containers, ele quem vai fazer ele quem vai orquestrar para que esses containers possam trabalhar da melhor forma.
O Kubernetes ele permite a configuração imperativa. A configuração imperativa é quando nós estamos no comando, no nosso terminal, nós digitamos o comando e o computador responde. É imperativo. Ou seja, então, se tu quiseres um Kubernetes com um cluster, ou seja, com 5 máquinas virtuais, vai lá e configura. Se de 5 máquinas virtuais, agora quero ter 10 containers a correr, é só executar um comando. Se quiser ter 50 containers, é só executar um comando. Declarative Configuration é através do YAML file, que é um ficheiro YAML, na notação YAML, parecida com a formatação JSON. Em termos de conceito, porque na verdade escrita é diferente. Através de uma configuração YAML, tu descreve como é que tu queres que os seus recursos vão ficar organizados. Então, se quiser 5 máquinas virtuais, vou escrever lá. Podes colocar política de escalonamento, ou seja, se as máquinas virtuais estão com a CPU a trabalhar a 80%, aumente mais uma máquina virtual. Ou os containers, se tem um container que está a receber demasiado tráfego, reencaminhe o tráfego desse container para outros containers. Então, isso é uma configuração declarativa, que é quando tu dizes qual é o estado ideal de seus recursos. Por exemplo, tu queres manter os seus servidores a trabalhar sempre a 50% da CPU, utilização da CPU, no caso. Depois temos automation, que é a automação de escalonamento, como eu disse, é só escrever isso no ficheiro de configuração YAML e ele vai respondendo de acordo com as suas exigências. Então, se tem muito tráfego, ele vai aumentar o poder de processamento. Se tiver pouco tráfego, ele vai diminuir. O Kubernetes, ele foi quando usado? Primeiro, em aplicações stateful e stateless. Aplicações stateful são aquelas aplicações que precisas de manter o estado ou de maneira simples tu precisas de um lugar para escrever dados, né? Stateless são aplicações que não armazenam dados relacionados ao seu runtime. Um exemplo são aplicações web, né? O HTTP é um protocolo stateless. Autoscaling é se tiveres numa aplicação e tu não queres desperdiçar recursos, ou seja, comprar uma máquina virtual gigantesca só para usar 20%, ou comprar uma máquina virtual pequena e acabar por ter alguns dos teus usuários sem poder acessar os seus serviços. Depois temos e o Kubernetes, ele é portátil porque é baseado em containers. Então, se tens o ficheiro de configuração YAML, é só pegar seus containers, mudar de servidor, que ele continua a funcionar. Hoje, o Kubernetes ele possui vários plugins para funcionar, para aumentar as funcionalidades. Aumentar as funcionalidades dele. Então, aqui temos um resumo das aplicações, das funcionalidades do Kubernetes. Ele é fully managed. Essas são as características do Google Kubernetes Engine, né? Porque temos o Kubernetes, que é o software open source, depois temos o Google Kubernetes Engine, que é um serviço do Google Cloud. Ele é fully managed, ou seja, algumas das configurações que faríamos se estivéssemos no ambiente on-premises, que é nas nossas instalações, aqui não fazemos. Por exemplo, nas nossas instalações, se quisermos usar Kubernetes, nós precisamos de um node, que é uma máquina virtual que vai funcionar como master. E as outras vão funcionar como filhas, como máquinas filhas. E isso significa que vai desperdiçar uma máquina virtual, vai trabalhar como master. Essa máquina virtual vai fazer a gestão das outras máquinas filhas, não pode criar aplicação. Com o Google Cloud, com o Google Kubernetes Engine, essa máquina virtual é invisível, então tu não tens que configurar ela.
Depois, o Kubernetes vai correr sobre um sistema operacional baseado no Linux, que foi otimizado pela Google. Auto Upgrade como é um serviço que é fully managed, que é totalmente gerido pela Google. Eles é quem fazem a manutenção, updates, rollbacks, se houver erro, etc. Temos uma funcionalidade que é o Auto Repair. Essa funcionalidade é no caso de houver algum erro com alguma das máquinas virtuais ou alguns dos containers, o Kubernetes vai para lá e reinicia aquele container, aquela máquina virtual à força. Então, nós temos esse auto-repair, if something goes wrong, Kubernetes é our Depois temos cluster scaling, que é a capacidade de escalonar o nosso cluster. Identity and Access Management já vem com funcionalidades para gestão de identidade e é acessível através do GCP Console. E também tem uma linha, tem um command line interface para quem gosta de comandos. Então, isso aqui é só uma introdução muito breve do que é Kubernetes, porque Kubernetes é enorme. Poderia ter um evento inteiro só sobre Kubernetes. Então, se estiver interessado, é só pesquisar, porque é um projeto open source. Então, chegamos ao final da minha apresentação. Muito obrigado a todos. E vamos ver se nós temos questões relacionadas à minha apresentação. Muito obrigado, Arnaldo. Bom, por enquanto não temos nenhuma questão. Então, acho que iremos passar para a nossa próxima sessão. Mais uma vez, muito obrigado pela apresentação, Arnaldo. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Ok, nada. Tchau, tchau.